Números 3, versículo 44. E salvação falou ao tirado, dizendo: Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que eu chamo de Salvador, mas para o nome dele. Primeiramente porque Jesus significa Jeová é salvação, e aqui é Jeová. Então, se Jeová é salvação, então eu coloquei salvação onde temos Jeová. E muitos versículos começaram a fazer mais sentido. Muita coisa começou a se encaixar muito bem. E por conta disso, eu acabo chamando Jesus de salvação. Porque se Jeová é salvação, não teria por que eu falar salvação é salvação. Então, a única diferenciação que eu faço é que no Antigo Testamento salvação não está colorido e no Novo Testamento está em vermelho, porque em vermelho é o que eu faço com os nomes traduzidos de pessoas. E como salvação veio em carne, então salvação no Novo Testamento está em vermelho. E salvação falou ao tirado. Tirado é Moisés. Por conta dele ter sido tirado da água, a fama dele ficou como tirado. Pegue-os do ligado no lugar de tudo que nasce primeiro entre os filhos do persistiu com o grande pastor. E o animal de carga dos do ligado no lugar do animal de carga deles. E os do ligado vão ser meus. Eu, salvação. Ligado é um dos filhos do persistiu com o grande pastor. Só que aqui são muitos anos depois, são centenas de anos depois. Então são os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos do ligado. Nas traduções tradicionais, aqui vai estar Levi, mas significa ligado. E isso fica mais interessante ainda por conta de a palavra religião significar religar. E no Antigo Testamento, essa é a linhagem dos sacerdotes, dos que religam as pessoas ao Salvador, à salvação. Então, e aqui, ó, tudo que nasce primeiro. Então, não é apenas pessoas, o primogênito das pessoas, é o primogênito dos animais também. 46. E para o resgate dos 273, o cumprimento repetido e o ataque e o juramentado, lembrando que os números, eles também são palavras, e a raiz das palavras desses números é essa, então monta-se um conceito. Então, muitas vezes, onde vocês podem ver vários números e a coisa fica toda muito confusa, mas tem uma certa exatidão, um certo capricho por trás de cada número. Transmite uma mensagem. Não tem a ver com numerologia, numerologia da Bíblia. Não, simplesmente tem uma palavra por trás daquele número. Então vamos lá. 46. E para o resgate dos 273, o cumprimento repetido e o ataque juramentado, os que são excessos sobre os do ligado, dos que nascem primeiro dos filhos do persistiu com o grande pastor. E você vai pegar 5 pesos por crânio. Pelo peso do puro você vai pegar 20 grãos o peso. 48. E você vai pôr a prata ao grande montanha e aos filhos dele, para o resgate dos que são excesso entre eles. E o tirado pegou a prata do resgate dos que são excesso sobre os resgatados do ligado. Dos que nascem primeiro, dos filhos do persistiu com o grande pastor, ele pegou a prata. 1365. O comando e o ataque ao comprimento e o equipado e os impulsos. Pelo peso do puro. 51. E o tirado pôs a prata dos resgatados ao grande montanha, e aos filhos dele, pela demanda de salvação, conforme salvação determinou ao tirado. Grande montanha é Arão, ele é o irmão mais velho de Moisés, que é o tirado. Números 4. E salvação falou ao tirado e ao grande montanha, dizendo: Leve em conta as cabeças dos filhos do reunido dentre os filhos do ligado, pelas famílias deles, pela casa dos pais deles. Agora aqui, esse leve em conta é o verbo levar. Mas se eu escrever leve as cabeças dos filhos do reunido, fica estranho.
Então eu modifiquei com leve em conta, porque dá-se a entender que isso aqui era para contagem, tá. Então, leve em conta. E aqui, ó, os filhos do reunido. Mas, ao nosso ver, do jeito do português, eles não são filhos, eles são décimo netos, 14º netos, porque passaram-se centenas de anos da geração do reunido, porque reunido foi filho do ligado, lá atrás, acho que uns 400 anos antes disso, se eu não me engano. Mas o texto, ele considera todo a palavra eu acho mais específica seria descendentes, tá? Leva em conta as cabeças dos descendentes dos reunidos, porque é como se todo lugar que você vê pai seria ascendente e todo lugar que você vê filho seja descendente. Então, talvez eu até acaba fazendo essa alteração, trocar o vocabulário de filho para descendente. E é por isso que nós vemos que, no Novo Testamento, que Cristo é filho de Davi. Ele não é exatamente filho como nós vemos a palavra filho no português, mas ele é 14º neto. Então ele é descendente de Davi, diante de como nós usamos a palavra descendente e a palavra filho no português. Então eu provavelmente vou fazer essa alteração. Então vamos lá. Leve em conta as cabeças dos filhos do reunido, dentre os filhos dos do ligado, pelas famílias deles, pela casa dos pais deles. Desde a idade de 30, os ataques, anos para cima, até a idade de 50, os equipados. E 50 é o número que eu gosto de falar a respeito, porque isso aqui eu entendi de forma legal. Lembrando que 50, Pentecoste significa 50. Então, em Pentecostes, no Novo Testamento, ao chegar no 50, no Pentecostes, eles foram equipados pela inspiração pura. Então, isso tem um encaixe, tá? Significa equipado no hebraico, e é o que ocorreu com os apóstolos no Novo Testamento, né? Ao eles esperarem 50 dias após a Páscoa, eles foram equipados com a inspiração pura, com o Espírito Santo, e passaram a ser equipados. Então é interessante como o Novo Testamento concorda com a definição desse número do Antigo Testamento. Todo que entra para a mobilização para fazer trabalho na tenda do momento. Aqui, ó. Essa palavra, ela é de forma muito comum traduzida como exército, tá? É aqui, ó, aqui eles traduziram como serviço nas traduções tradicionais. Aqui, ó, outra como exército. Mas, olha só como a palavra exército não tem como ser exército. Ela é, na verdade, mobilização. E esse aqui é um dos pontos críticos sobre essa palavra. Esse discurso entre exército e mobilização, que eu falo que não é exército, é mobilização. Aqui é um deles. Porque os filhos do ligado não iam para o exército. Então, ao colocar exército aqui, todo que entra para o exército, fica estranho, porque nós vamos ver mais adiante que eles não fazem parte das forças armadas. Eles ficam fazendo o serviço da tenda do momento. Tá? Então, esse é um dos versículos que refuta a utilização da palavra exércitos, onde é essa. E outro lugar é quando se refere às estrelas e aos céus, né? Os céus são uma mobilização, não um exército, tá? E então, onde você vê a palavra exército na Bíblia, ela provavelmente vai ser mobilização. Tem lugares que eles mudam a palavra força, por exemplo, a força do Egito, que na verdade seria o exército do Egito, mas daí eu traduzo como força, porque daí tem um encaixe também com pra a própria palavra força. Então, quando eles estão se referindo à força no sentido de força militar, eu uso a palavra força, porque é também a mesma palavra que é usada para força. E onde, nas traduções tradicionais, vocês verem a palavra exército, é mais provavelmente que seja mobilização, porque versículos como esse refutam que essa palavra seja de fato exército, porque os do ligado não vão para o exército, mas eles vão para a mobilização para fazer trabalho na tenda do momento. 4. Este é o serviço dos filhos do reunido na tenda do momento, o puro dos puros. Agora, puro dos puros é muito legal, tá? Nas traduções tradicionais, isso aqui você tem santo dos santos.
E só que a tradução da palavra santo é a palavra puro. Ela não foi traduzida do latim para o português, eles deixaram como santo, significa puro. O verbo é usado como purificar, então é puro. É, e o que que é o puro? Do ponto de vista bíblico, não do ponto de vista da nossa tradição. Do ponto de vista da tradição brasileira, santo é ou aquela imagem ou uma pessoa que nunca errou na vida. Do ponto de vista bíblico, puro é a pessoa que está em pureza. E a Bíblia, ela ensina como você purificar-se diante do Salvador. Esse é um dos propósitos do bom livro. Então, se a pessoa purificada é o puro, quem é o puro dos puros? O puro dos puros seria Jesus salvação. Porque se a pessoa que está na busca é o puro, então quem é o puro dos puros é Jesus salvação. Então, vários lugares que você vê santo dos santos ou puro dos puros, tenta encaixar como que aquilo tem a ver com Jesus. Jesus salvação Cristo. Lembrando que a tenda do momento, ela em vários lugares, ela é uma ilustração de Jesus salvação e do plano de salvação e de como isso tudo funciona na pessoa que está buscando a purificação diária diante do Salvador salvação. 5. E no deslocar do acampamento, o grande montanha e os filhos dele vão entrar, e vão descer o cessionador da cobertura, e vão cobrir a caixa do testemunho com ela. Esse cessionador é aquela palavra véu. No Novo Testamento, quando eles falam, o véu foi rompido, a melhor palavra para aquilo é cessionador, porque ele causa uma seção. Ele cria uma seção entre um lugar e o outro. E tem outra palavra que é usada para véu, e não é essa. Por exemplo, o véu da a mulher que está vestindo um véu, quando Judá contrata ela como uma mulher de atos de fornicação, é outra palavra. Essa aqui é melhor encaixe, é como cessionador. É o que rompe. Então, o que nós estamos falando aqui é daquele famoso, o véu rompeu-se. É esse cessionador aqui. Tá? E vão descer o cessionador da cobertura, e vão cobrir a caixa do testemunho com ela. Agora aqui é a palavra arca nas traduções tradicionais. Só que no Antigo Testamento temos duas palavras diferentes, do qual no português e no Novo Testamento eles se referem como a mesma, que é caixa. Só que uma é usada para a caixa de Noé, que eu chamo de caixão, o caixão de Noé, a arca de Noé, o caixão de Noé, e a outra é usada para a caixa, o caixão de Moisés, que ao meu ver Moisés foi colocado num caixão dentro do rio para dar um enterro digno a ele. E por isso que a mãe dele não teve coragem de levar ele ao rio. E outros motivos também, porque ele é tirado do caixão, forma-se uma ilustração para o fim dos dias, onde as pessoas são tiradas de caixões. E testemunho, tá. E vários lugares traduzem esse testemunho como aliança, mas é a palavra testemunho, tá. Usar arca da aliança está muito incorreto. Tem lugar porque tem outra palavra que é usada para aliança, que também é acordo. Só que as traduções tradicionais confundem testemunho, acordo e aliança. Eles colocam tudo como aliança. E tem uma diferença entre um acordo e um testemunho, tá? É uma diferença gigantesca. E as traduções tradicionais, na maioria delas, não fazem esse discernimento entre essas duas palavras. É por isso que a Bíblia ela tem que ser traduzida, cada vez que ela é traduzida, ela tem que ser traduzida por uma pessoa, para que tenha consistência nos termos. Porque senão você tem aquela discussão, eu acho que aqui é tal coisa, vou colocar tal coisa. Aí vem outra, eu acho que aqui é tal coisa, vou colocar tal coisa. Aí você tem uma diferença de vocabulário. Cada um tem um ponto de vista do que pode ser. Essa palavra, ela é de fato a palavra testemunho. Ela é usada como testemunho, como verbo testemunhar. E vão cobrir a caixa do testemunho com ela. E vão pôr sobre ela a cobertura de pele de texugo. E vão estender o traje inteiro azul céu por cima. E vão colocar as partes de transporte dela. Aqui de fato é azul céu. Nas traduções tradicionais vocês não vão ter isso. Vocês vão ter
Vamos ver aqui, todo azul, né? Coloca só azul, eles usam só azul. Só que azul é um espectro de cor gigantesco, porque você tem o azul clarinho, ó, o azul fusca, aquele fusca antigo, e você tem azul marinho, tá, que são cores muito diferentes. Por conta do bicho que eles usavam para fazer esse azul céu, esse azul, muito provavelmente é o azul céu, porque é a cor do 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 elemento que eles usam para fazer. Então eu coloquei azul céu para ser específico. E vão estender o traje inteiro azul céu por cima. E vão colocar as partes de transporte dela. E se partes de transporte seria apenas a palavra partes? Mas se eu colocar a palavra partes, ninguém vai saber para que é. Tá? Então são as partes de transporte, são barras. É o que dá a se entender. 7. E sobre a mesa na frente, eles vão estender o traje azul céu, e vão pôr sobre ela os pratos e as palmas, e os zeradores e as taças do derramamento, e o pão contínuo vai estar sobre ela. Essa palavra palmas, o que dá-se a entender é que são colheres, que colheres chamavam-se de palmas, porque uma colher funciona como uma palma, né? Só que eu até pensei em, em colocar como colher, mas é a mesma palavra que é usada para palma. Então eu não quis fazer essa alteração, porque tudo que tem aqui também ilustra outras coisas. Tá? E a partir do momento que eu coloco como colher, nós perdemos o fato de refletir sobre o que de fato é uma palma diante de todo esse cenário. Tá? Então, assim, as outras coisas, elas são coisas à parte. Tá? As do céu, zeradores, taças. Mas essa aqui é uma palavra que é usada para palma. Então eu mantive. E o pão contínuo vai estar sobre ela. 8. E eles vão estender sobre eles o traje de verme do vermelho escarlate, e vão cobrir ele com a cobertura de pele de texugo, e vão colocar as partes de transporte dela. Esse verme do vermelho escarlate é muito interessante. Eu não poderia simplesmente colocar vermelho, porque tem dois tipos de vermelho. Tem o vermelho solo, que é a cor do sangue, e tem esse vermelho escarlate, que é uma cor diferente. E como que eu sei que tem dois vermelhos diferentes? Porque um vermelho é muito próximo à palavra Adão, que dá a entender que é vermelho sangue. E esse aqui é um bichinho que ela morre e daí os filhotinhos dela comem o corpo dela para poderem viver, para poderem começar a vida, que faz uma ilustração diante de o que ocorre ao Cristo na madeira, né, na cruz. E porque ele dá o corpo dele, a carne dele, o sangue dele para todo aquele que busca poder viver, ter a verdadeira vida. Então, eu gosto de deixar esse verme do vermelho escarlate aqui, primeiro porque é diferente de um vermelho qualquer. E colocar esse verme do vermelho por conta disso, que ele era um vermezinho. E ao meu ver, até a palavra vermelho, ela provavelmente vem dessa questão, na minha opinião. Porque é o verme que eles usavam para fazer o vermelho. E vão cobrir ele com a cobertura de pele de texugo. E vão colocar as partes de transporte dela. 9. E eles vão pegar um traje azul céu e vão cobrir a luminária do iluminador, e as lâmpadas dela, e os apagadores dela, e os coletores de brasa dela, e todos os objetos de óleo dela, com os quais eles auxiliam nela. E eles vão pôr ela e todos os objetos dela em uma cobertura de pele de texugo, e vão pôr sobre a trava. Agora, esse auxiliar, em muitos lugares, nas traduções tradicionais, eu acho que vai estar como ministrar. Eu vou confirmar aqui. Ah, tem servem, alimentá-lo. Em cada tradução vai estar uma coisa. Servem. É. Mas tem lugar que essa palavra é usada como ministrar, ou servir. Só que tem outra palavra que é usada para servir, que é onde eu uso servir. Então, eu acho incorreto usar palavras, a mesma palavra para coisas que são claramente diferentes no texto. Então, assim, tem servir, tem ajudar e tem auxiliar. E elas têm toda uma sutileza diferente, pelo menos na minha tradução. Porque elas são de fato palavras diferentes diante do texto. Ministrar, onde você vê, ministrar, pá,
Na Bíblia, geralmente vai ser esse verbo aqui, o verbo auxiliar. E não seria ajudar, porque tem outra palavra que é ajudar. Então, com os quais eles vão ajudar ela. Não, tem outra palavra que é usada para ajudar. E eles vão pôr ela e todos os objetos dela em uma cobertura de pele de texugo, e vão pôr sobre a trava.